Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Cruz Já Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da goleada do Palmeiras por 4-1 sobre a Jacuipense. Realmente nós tínhamos um Palmeiras que tinha um resultado muito bem encaminhado, né? No primeiro jogo que fez em casa, ele venceu por 3-0. Então o Palmeiras pôde se dar ao luxo de poupar praticamente todos os titulares. O Palmeiras só entrou com o Gustavo Gomes como titular, o restante poupou praticamente todo mundo. Então foi algo bastante importante, né? Num calendário extremamente difícil, extremamente apertado, onde o Palmeiras vai ter jogos dificílimos pela frente, incluindo o Cruzeiro e o Flamengo. Então foi bastante importante o Palmeiras poder dar essa folga para jogadores que são importantes, para eles poderem retomar sua melhor forma física. Então esse sorteio da Copa do Brasil nessa fase para o Palmeiras foi bastante interessante, porque o Palmeiras pôde dar uma pausa importante para os seus jogadores, né, um descanso para que eles sigam até esse meio do ano, né, que é quando inicia a Copa do Mundo, que na minha visão é onde o Palmeiras tem que se aproveitar para classificar para a Libertadores e também para se manter líder do Campeonato Brasileiro, né? Uma vez que eu creio que depois da questão da Copa do Mundo, o Palmeiras provavelmente vai se reforçar e tem que se reforçar. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, porque tem jogadores que, na minha visão, não tem a menor condição de estar jogando com a camisa do Palmeiras. Mas o Palmeiras, obviamente, né, como era de se esperar, uma vez que o Palmeiras está jogando contra um time de Série D, o Palmeiras dominou amplamente as jogadas, o Palmeiras foi muito bem. E eu quero destacar um jogador especial, né, que foi o Felipe Anderson. Realmente ele foi muito bem, obviamente. Não era num nível competitivo tão grande, era um time bastante inferior ao Palmeiras, que não está acostumado a jogar contra times de Série A, contra times da qualidade do Palmeiras, mas de qualquer forma, o Felipe Anderson ele foi muito bem, e é graças a ele que sai o primeiro gol, né? Ele faz uma boa jogada e toca para o Maurício vai lá e faz o primeiro gol da equipe do Palmeiras. Neste momento o placar agregado já estava 4-0 para o Palmeiras, portanto bem tranquilo, a classificação já totalmente liquidada. Aí o Palmeiras pôde se soltar ainda mais. Nisso o Felipe Anderson, que foi o grande jogador do primeiro gol, ele faz o segundo gol. Então realmente uma boa partida do Felipe Anderson, para mim foi o destaque absoluto, jogou bastante bem, mas óbvio, conforme eu já falei, não é jogo de comparação para dizer que ele está num nível bom, ou que ele está se recuperando, ou que realmente ele tem que ser titular do Palmeiras. Muito pelo contrário, é um time bastante inferior à equipe do Palmeiras e que a gente não consegue tirar como base para saber a qualidade do jogador e o quanto ele pode entregar para o Palmeiras. Realmente o Felipe Anderson foi um jogador que quando foi contratado veio cheio de expectativas, mas não conseguiu, pelo menos até o presente momento, fazer jus àquilo que o Palmeiras esperava dele. Mas de qualquer forma hoje jogou muito bem e ele faz o passe do terceiro gol também para o jovem da base, né, o Eric Belé, que faz o seu primeiro gol como profissional, então foi um jogo bastante importante para ele. A Jacuipense que optou por colocar o seu mando de campo em Londrina, que é um reduto que tem bastante palmeirense. Então o Palmeiras estava jogando praticamente em casa, com a presença maciça da sua torcida, inclusive com uma renda estimada em mais de 2 milhões, né, pelo que eu vi na transmissão oficial. Então foi algo bastante importante também para uma equipe que está na Série D e que está precisando fortalecer o seu caixa, né? Tanto eles terem passado por essas fases da Copa do Brasil, que ajuda bastante, a Copa do Brasil paga muito bem. Então, foi importante para eles também nesse quesito, mas o Palmeiras foi dominante, fez esse 3-0, saiu com esse placar para o segundo tempo, né? E no segundo tempo, logo no início, com o Luigi, o Palmeiras sofre um pênalti esse que é cobrado pelo próprio Luigi, e o Palmeiras faz o 4-0 e o 7-0 no placar geral, no placar agregado, né? Então, extremamente tranquilo, o Palmeiras dominando aí com cerca de 72% da posse da bola durante praticamente todo o jogo. A equipe da Jacuipense mal conseguia finalizar, finalizou, se eu não me engano, 2 vezes.
Então foi um domínio amplo e total do Palmeiras, como era de se esperar. Aí a partir disso, o Palmeiras até colocou alguns jogadores dos considerados titulares, né? Colocou o Murilo, ele acaba colocando até um pouquinho mais para o final o John Arias, mas foi tudo de forma muito tranquila, até parecia em certo momento um jogo amistoso. Uma vez que no primeiro jogo, eu creio que a equipe da Jacuipense, ela estava, por se tratar de estar jogando no estádio como é o do Palmeiras, eles acabaram até se empolgando demais e estavam fazendo jogadas um pouco acima do tom, né? Tanto que houve até expulsão, tudo, mas dessa vez tudo correu na mais profunda normalidade. Então eles jogaram de forma bastante tranquila, conforme eu falei, parecia mais um jogo amistoso, um jogo de pré-temporada, onde o Palmeiras simplesmente se fez prevalecer. E algo interessante também que eu achei foi que o Palmeiras, apesar de estar com o seu time reserva, jogou melhor do que o time titular em casa. Então, o time reserva fora acaba jogando melhor do que o time titular dentro de casa. Algo que é interessante e curioso. Conforme eu disse, tanto o Luiz quanto o Felipe Anderson quanto o Maurício, eu creio que eles aproveitaram, né, fizeram o que poderiam fazer, dado que é uma equipe de Série D. Porém, tem jogadores que realmente, na minha visão, o Palmeiras tem que buscar dispensar o mais rápido possível, como é o caso dos laterais Jefté e o Kelvin. Sinceramente, eu não entendi essas contratações até hoje. Eles não conseguem jogar sequer contra um time da Série D e hoje ficou provado isso. Tanto que garotos da base que subiram já tomaram a posição deles. Eu não sei onde o Palmeiras os encontrou, eu não sei porque os contratou, mas seja como for, tem que tentar vendê-lo ou emprestá-los o mais rápido possível. E da forma que tá, não dá para ficar mais. O Palmeiras tem que ir ao mercado para buscar novos laterais, porque infelizmente esses não funcionaram. Não estão à altura de vestir a camisa do Palmeiras. Não tem qualidade técnica para estar numa equipe de ponta como é o Palmeiras. Então, simplesmente nesse momento é admitir o erro, assumir os prejuízos eventuais que podem ocorrer por questões de empréstimos, rescisões de contrato, tudo. Então, é admitir o erro e tocar para frente, porque com esses dois jogadores, realmente o Palmeiras não pode contar e hoje ficou mais do que provado isso, porque contra um time de Série D, um jogador profissional que está num time que talvez tenha um dos maiores investimentos, um dos melhores elencos do Brasil e da América do Sul, então realmente você não está qualificado. Se você não consegue fazer nenhum cruzamento, não consegue fazer uma jogada, erra tudo, toma drible de jogador que é de Série D, então realmente o seu lugar não é no Palmeiras. Mas posto isso, ao final de tudo, o Palmeiras ainda consegue a façanha de tomar um gol da Chacuipense. Então realmente o Palmeiras ainda toma esse gol, né? Um gol que não faz absolutamente diferença nenhuma na questão da classificação. Fica um 4-1 no final. E de qualquer forma o Palmeiras se classifica e está nas oitavas de final. Agora vamos ver a questão do sorteio, né? O Palmeiras que tem ultimamente não tem sido feliz na questão da Copa do Brasil, tem tido eliminações até traumáticas, eu diria. Mas de qualquer forma, temos que mudar isso para esse ano e dependendo do chaveamento, de tudo, eu creio que o Palmeiras pode ir bastante longe e pode ser campeão. O Palmeiras tem elenco e tem investimento suficiente para disputar e ser campeão de todo o campeonato que ele disputar. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse jogo? Como você analisa essa goleada do Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.